Boa noite para você que acompanha o Bahia Notícias nas redes sociais e também no próprio site. Seja bem-vindo à edição dos destaques do BN na tela desta segunda-feira, 16 de julho de 2018. Começamos com uma informação direto do Supremo Tribunal Federal. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, suspendeu liminarmente uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que permitia que planos de saúde cobrassem até 40% do valor dos serviços, dos atendimentos dos consumidores. A Ordem dos Advogados do Brasil ingressou com esse pedido de liminar. Como o judiciário está em recesso, a ministra Carmen Lúcia já decidiu liminarmente pela suspensão dessa resolução da ANS, ou seja, os consumidores não precisam pagar até 40% pelo valor do atendimento. Isso é válido principalmente para os planos de saúde que trabalham na modalidade de coparticipação, quando os usuários pagam, além da mensalidade do plano, um valor por procedimento, por serviço, por atendimento prestado. Porém, essa decisão não é definitiva. O ministro relator do caso ainda precisa analisar quando o judiciário acabar o recesso e depois o plenário do STF deve voltar a julgar a matéria. Por enquanto, então, está suspensa essa cobrança de 40% do valor de atendimentos, de serviços por parte dos planos de saúde. Um outro assunto do dia foi aqui em Salvador, a Polícia Militar interveio e uma mulher que foi feita refém, ela era deficiente auditiva, foi feita refém na casa dela no bairro da Vila Verde, aqui na capital baiana. Ela foi libertada depois de 2 horas de negociação. Segundo informações preliminares, o homem que a fez de refém fugia de traficantes e aí ingressou na casa dela e a fez refém. Como ela tinha dificuldade, ela tem deficiência auditiva, ela não conseguia conversar com os policiais que participavam da negociação. Ela acabou sendo libertada depois de cerca de 2 horas de negociação, foi encaminhada para um posto de saúde ou unidade de atendimento de saúde, passa bem e deve prestar esclarecimento, depoimento na polícia nas próximas horas, isso se já não prestou informações. Agora, uma informação do Tribunal de Justiça da Bahia. Começou nesta segunda-feira a correição do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. São tantas siglas que a gente acaba confundindo. Vamos lá, repetindo. Começou nesta segunda-feira a correição do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, no Tribunal de Justiça da Bahia. Foram selecionados gabinetes de 25 desembargadores, porém o juiz responsável por essa correição garantiu que não terá caráter punitivista. O CNJ quer fazer um levantamento, vou usar exatamente o trecho, quer fazer uma radiografia do judiciário brasileiro sem esse caráter punitivista. Por enquanto não há informações, a correição vai acontecer em caráter sigiloso, as informações não vão ser divulgadas para a imprensa, porém os resultados dessa correição a gente espera que sejam uma melhoria do judiciário no estado da Bahia. Mudando de assunto, agora uma notícia triste, um filhote de baleia jubarte morreu na cidade de Santa Cruz de Cabralha. A baleia bebê, o bebê baleia, ficou encalhada em uma praia da cidade de Santa Cruz de Cabralha, porém não conseguiu resistir e veio a óbito. Foi o primeiro filhote de baleia jubarte encontrado morto ou vivo aqui, encalhado nas praias da Bahia. Teve um caso recente aqui em Salvador, mas era um filhote um pouco mais velho, já estava maior. Esse filhote, conseguiu botar a imagem, Pri? Conseguiu, não foi? A imagem é bem pequenininha, o bebê ainda era filhote, para os padrões de baleia ele era bem pequeno, né? Infelizmente veio a óbito. E encerramos falando um pouco sobre a conquista da Copa do Mundo ontem pela França, venceu 4-2 a Croácia. E aí hoje, para variar, a internet sempre tem alguma polêmica, alguma questão que levantou discussão. O Museu do Louvre, em Paris, vestiu a tradicional Mona Lisa, um dos quadros clássicos de Leonardo da Vinci, com a camisa da seleção francesa. Porém, La Gioconda, a Mona Lisa, é um quadro italiano
E aí os italianos ficaram na bronca. O Museu do Louvre vestiu só virtualmente, tá, gente? Foi nas redes sociais, postou uma foto da Mona Lisa vestida com a camisa da França. E aí deu treta com a Itália tetracampeã mundial, que não participou da Copa do Mundo da Rússia de 2018, que terminou com a França campeã, depois de uma vitória por 4-2. Vocês gostaram do jogo? O jogo ontem foi mais ou menos, poderia ter sido melhor. A Croácia jogou muito bem, acabou perdendo, mas fica para a próxima Copa do Mundo agora só no Catar em 2022. Agora a gente vai para a última parte do nosso live, quando a gente interage com os nossos leitores. Obrigado, Priscila. Eu acho engraçado que a Priscila ela se abaixa para vir trazer aqui e aí ela não aparece, mesmo que ela estiver em pé, o braço dela não aparece, mas é bem bacana isso. A Zezé Maria dando olá, a Noêmia Mendes, a Ana Nery Guimarães, Anne Moisés está reclamando que está sem áudio. Está sem áudio, Pri? Não. Está com áudio, deve ter sido alguma coisa nas suas configurações, Ana. Anne, desculpa. Edna Ramos dando oi pra gente, Maria Núbia Borges, Lininha Ferreira, Welton Andrade, Lia Soares, Maria da Ajuda Carvalho dos Santos, Dinalva Ferreira, olha, Mateuzinho Iate Ferri. Matheus, depois você grava um áudio e manda pra gente no Facebook do Bahia Notícias pra gente descobrir como é que fala o seu sobrenome. A Valentina Kátia Mendes, boa noite de Portugal, olha só, o Bahia Notícias cada vez mais internacional, é a Dinalva de Roma, agora a Valentina de Portugal, obrigado pela audiência. Lúcia Silva dizendo que ama notícias, Márcia Barbosa, Maria Lourdes, Ana Carregosa, como a mulher foi feita refém. O homem invadiu a casa dela e a fez refém, mas ela já está bem, foi libertada depois de negociação por cerca de 2 horas. O Johnny Costa, falando que é de Itiúba, assistiu com a gente. Amarelo Júnior concordando que foi uma Copa do Mundo sem graça, na pior Copa do Mundo de todos os tempos. Teve alguns pontos positivos essa Copa, mas afinal realmente não empolgou tanto. A Rosiane Santos dando ok. A Bárbara Ramos a gente já falou, Bárbara. Quando terminar o live você consegue voltar para assistir o trecho sobre a mulher que foi feita refém. O Tiago Sada, boa noite de Itapuã. Raimundo Almeida e Maria Valdilene de Jesus falando com a gente. Um abraço, nós voltamos amanhã às 18 horas com as principais informações do dia para te deixar muito bem informado aqui no BN da Tela. Quer ficar bem informado? Acesse www.bahianoticias.com.br. Um abraço e até amanhã.